Olá! A guerra contra o mosquito Aedes aegypti está declarada. A Prefeitura de Cascavel, com apoio de órgãos públicos, está preparando a Hora H, programada para acontecer na próxima segunda-feira, dia 15. E eu converso sobre isso com o secretário de Saúde do município de Cascavel, o Reginaldo Andrade. Seja bem-vindo, secretário. Okay. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite novamente. Nós gostaríamos muito de falar sobre outros assuntos que não fosse dengue, chikungunya, zika, mas infelizmente, mais uma vez, a gente vai ter que falar sobre o assunto. Teremos realmente. Muito bem. Eu vou começar fazendo uma pergunta um tanto quanto óbvia, mas é necessária, né? De que forma a população de Cascavel pode colaborar e se sensibilizar com essa ação que vai acontecer na próxima segunda-feira? Bom, o nosso mutirão tem dois grandes objetivos. O objetivo principal é nós mobilizarmos, através de todos os órgãos públicos, com parceria com os moradores, a limpeza de todos os terrenos, eliminando criadouros aonde possa ser acumuladores de água e propiciar ao mosquito a proliferação. Nessa condição, nós, ao longo da semana, desenvolvemos uma atividade que é a distribuição de sacos de lixo e panfletos orientativos. Principalmente uma atividade com as escolas municipais, quase 30 mil alunos levaram então esse panfleto e o saco, e a gente sabe que através da mobilização das crianças na escola, há uma sensibilização dos pais, dos avós, dos tios, porque eles são cobrados a levar essa orientação aos pais, e com certeza o resultado é muito satisfatório. Então, ao longo do final de semana, preparem-se recolhendo todo o lixo, deixem sacado, na segunda-feira deposita que o município vai estar recolhendo. E o segundo objetivo, Soraya, na sequência, é nós fazermos o processo de orientação. A orientação ela deve acontecer ao longo da segunda-feira, com a presença inclusive do Exército, que é um grande volume de voluntários, cerca de 1.000 soldados estarão participando, agregados a todos os outros voluntários e órgãos que colocamos à disposição. No dia do mutirão, somaremos mais de 3.000 pessoas. Acredito que podemos chegar até 4.000 pessoas. E essas pessoas irão se incorporar nesse processo de visitação das casas. Então, levar um panfleto, orientar, principalmente procurar sensibilizar os moradores de Cascavel que essa ação deve ser perpetuada. Ela não deve ser só nesse final de semana, recolher o lixo só na segunda. A gente pede que faça isso continuamente, pelo menos uma vez por semana. Tá certo. Eu ia perguntar em seguida se, para vocês que estão idealizando esse projeto, um dia de ação com apoio maciço de homens do EB, né, do Exército Brasileiro, seria suficiente para resolver o problema? Óbvio, já respondeu que não é. Nós sabemos que nós temos um problema cultural muito grande. Eu acabei de falar aqui antes que eu não queria estar na pele dos gestores, né, nesse momento, que é um problema que infelizmente é jogado nas costas dos administradores públicos de todas as cidades do Brasil, não só do Paraná, não só de Cascavel, mas que depende muito da ação diária, da educação diária da população. E aí nós temos um problema sério, a gente se esbarra num muro enorme, cultural, de décadas, de anos. Como é que vocês vão lidar com isso? Que estratégia vocês estão pensando futuramente para fazer com que a população se conscientize que tem que cuidar do seu quintal, do seu jardim, da sua rua? Não adianta, vai ter que interferir lá no vizinho, o mosquito voa quilômetros, né? Sim. Então, quer dizer, tem todo esse cuidado nos bairros. Eu moro no Tropical, que é um bairro de pessoas esclarecidas. Eu tô falando que isso é óbvio, e é um dos locais mais críticos da cidade de Cascavel, e as pessoas que moram lá, eu quero crer que têm condições de manter o seu terreno limpo. E por que tem tanto foco do mosquito naquele local? Olha, somente a ação do poder público não resolve, né? Os nossos agentes de endemias, que incorporam cerca de 150 pessoas, essa nossa equipe faz visitação até 6 vezes por ano em todos os imóveis de Cascavel. O ano 2016 teremos 366 dias. Então sobrarão 360 dias para que os moradores façam esse acompanhamento diário, semanal, pelo menos, a fim de que evite. O nosso último levantamento de infestação culminou num levantamento de 6,8% dos imóveis infestados. O que significa isso? Um risco altíssimo. Então nós estamos em alerta geral. Nós precisamos diminuir isso abaixo de 1%,
que é o preconizado pelo Ministério, e essa ideia de estar abaixo de 1% traz um pouco mais de tranquilidade, porque a proliferação do mosquito sendo menor, a tendência de transmissão se torna menor e gradativamente isso vai diminuindo a confirmação de casos. Então o alerta se torna muito mais preocupante quando a gente olha a estatística desse levantamento de infestação e a gente vê que quase 90% dos criadouros encontrados estão em utensílios que são mecanicamente removíveis. A gente fala, olha, não depende de outra ação, não é o agente de endemias que vai todo dia lá eliminar a água do vaso de flor, é o próprio morador. Então, a tendência é entender que o serviço público é responsável direto. E, na verdade, somos todos nós responsáveis. Não só o gestor, principalmente a população, que deve ter essa sensibilização. Quando a gente fala da barreira cultural, Soraya, a gente fala de uma questão que temos que iniciar, senão os nossos filhos, os nossos netos estarão sempre na mesma condição. Então, vamos iniciar através dessa grande ação, mobilizando e continuar todos os dias. Nós não podemos perder essa guerra para o mosquito. Nós estamos numa fase em que, se nós não agirmos rapidamente, nós teremos epidemia também no nosso município. Esse é o grande problema. Olha como está Paranaguá. Daqui a pouco a gente vai falar dos números, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a Hora H, sobre essa ação. Está sendo desenvolvida em Cascavel, mas em outros municípios do país também tem o Dia D, enfim, outras denominações. Quais são os bairros de Cascavel que vão receber as visitas dos militares, dos voluntários também, para recolher todo esse lixo que os moradores devem organizar e colocar na frente da sua casa? Todos os bairros serão contemplados? Sim, nós dividimos a cidade em 14 micro-regiões. Cada uma dessas micro-regiões, que compreende 3, 4, 5 bairros, terão um ponto de referência que servirá de base para a equipe de endemias, para os profissionais da unidade de saúde, para os voluntários. O Exército colocará soldados em toda a cidade, toda a sua estrutura de caminhões e transporte serão disponibilizados para esta ação. Dentro dessas 14 áreas, nós pretendemos visitar todos os imóveis. Com relação à coleta do lixo, isso é uma atividade que ficou direcionada à Secretaria do Meio Ambiente, que está também engajada, junto com Defesa Civil, assuntos comunitários. Nós fizemos uma conversação com os presidentes da Associação de Moradores, pedindo o apoio deles para mobilizar. E essa mobilização passa por sensibilização. Não adianta eu achar que, quando eu jogo o utensílio do terreno baldio, eu estou me livrando do problema. Não está se livrando, tá? Transformando aquele recipiente num provável criador do mosquito que vai depois ter a possibilidade de acometer essas mesmas pessoas com a dengue ou com a chikungunya e com o Zika vírus, que ainda nós não temos casos registrados dessas duas doenças, mas temos notificações de casos suspeitos já na nossa cidade. É um pesadelo isso daí. Bom, são residências. Comércio não vai ser, não vai participar dessa ação, né? Na verdade, não teremos inspeções nos imóveis. Nós teremos a abordagem de todos os moradores, inclusive os comércios, para que eles, recebendo o panfleto, recebendo a orientação, sensibilize, leve isso para casa, leve para sua família, cobre o vizinho, a fim de que eles passem continuamente a desenvolver essa atividade. A nossa ideia é passar em todos os estabelecimentos, sendo ele comercial ou residencial. Perfeito. Agora, para ficar claro, secretário, o que as pessoas devem retirar lá do seu quintal e organizar para entregar, para fazer essa coleta? Eletrodomésticos está valendo, móveis velhos, quebrados, antigos, que tipo de material? A gente já sabe que restos de construção, né, não entra, não se encaixa aí nessa organização. Mas que tipo de material as pessoas podem organizar? Até para não ter problema na hora de colocar material, não, isso aqui não vai, enfim, não tem nenhum tipo de conflito. A ideia é assim, deixando bem claro, galhos e material de construção não é alvo desse mutirão, então nós não iremos recolher. Então, portanto, não coloque esse tipo de material para fora do seu terreno, porque isso é responsabilidade do morador ou da construtora que realiza a obra, e também a poda de árvores e extração de galhos de árvores, não é nesse momento que nós vamos dar conta. Com relação a utensílios, qualquer embalagem que você possa ter a possibilidade de colocar no saco plástico, garrafa, tampinha, lata. Existe uma ação que deve ser bastante preocupante, que é com calhas. Há muitos locais em que a gente encontra água parada em calhas.
ainda há um alto índice de vasos de flores com potinhos. Então esse você provavelmente não vai eliminar na totalidade, mas vai pôr a areia, vai acompanhar toda semana para saber se não tem larvas, para poder eliminar mecanicamente essa água, para não deixar com que o mosquito tenha essa oportunidade. O mosquito ele é tão esperto, diríamos assim, né? Ele é mutável, ele está sendo cada vez sendo mais resistente a inseticidas. Ele tem uma possibilidade da fêmea pôr os ovos em local seco, apenas onde consegue aderir, e depois aquilo lá fica meses. Assim que houver água, eclode, e aí é um mosquito que estará mais no ambiente. Incrível, né? Incrível. A gente vai para um rápido intervalo comercial, mas na sequência tem mais informações sobre a Hora H, essa ação que está programada para acontecer na próxima segunda-feira, aqui em Cascavel, dia 15. É rapidinho, a gente volta daqui a pouco. Alta definição, melhor resolução. Se é importante na sua TV, imagina para a sua saúde. Primeira clínica de tomografia e ressonância magnética do oeste do Paraná. A Unitom dá mais um passo à frente e agora conta com os avançados recursos da ressonância magnética de 3 Tesla. Menos tempo de exame, maior precisão nas imagens, resultados mais seguros, mais conforto para o paciente. Unitom, a mais avançada tecnologia em diagnóstico por imagem. Gran Caça Móveis, transformando sonhos em realidade. Rua Marechal Cândido Rondon, 1931, esquina com a Rua São Paulo. Dor de cabeça. Dor nas articulações e no corpo todo. Febre. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Beba bastante água e não dê folga para o mosquito. Vamos nos unir para acabar com essas doenças. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Ministério da Saúde, Governo Federal. Muito bem, na entrevista da semana eu converso com o secretário de Saúde do município de Cascavel, Reginaldo Andrade. E a gente está aqui conversando sobre o tal do mosquito Aedes aegypti. Quem diria que aquele mosquito que fazia tanto sucesso naquele programa infantil, né, da Xuxa, alguns anos atrás, aí na década passada, seria motivo de preocupação para todo mundo, né? Dengue. Secretário, eu tenho alguns números aqui e me parece que o senhor tem dados atualizados. Eu queria falar um pouquinho a respeito deles, né? E que assustam muito. Foz do Iguaçu, quantos casos são registrados, confirmados atualmente? Mais de 700. Mais de 700? Foz do Iguaçu já tem. Então, quer dizer, a população de Foz já deve estar alcançando aquele nível crítico? 300 mil habitantes, 900 casos de epidemia. Exatamente. Cascavel... Nós estamos neste ano com 38 casos de dengue confirmados. No total, confirmados? Confirmados 38 no ano. O período em que o Estado divulga é o período de calendário epidemiológico. Anual, Ele é epidemiológico, ele tem de agosto a agosto. Então ele tem um diferencial nos números. Mas nós costumamos trabalhar com calendário anual e esse número já é muito maior do que o mesmo período do ano passado. Então realmente alerta, preocupação, porque se nós não agirmos de imediato, não eliminarmos esses criadouros, nós vamos ter aí, com a condição de elevação do número de casos, mais vírus circulantes, mais mosquito, e a tendência é que isso se alastre rapidamente. Então precisamos agir também rapidamente. E para quem achou que isso seria um problema muito sério no norte e nordeste do país, é impressionante o estado do Paraná, como está sendo afetado. Nós temos a região norte do estado, Santo Antônio do Paraíso, Mamborê, Cambará, Munhoz de Melo, Itambaracá, Iguaraci, Açaí, né? Quer dizer, Nova Aliança do Ivaí, Santa Isabel do Ivaí, Paranaguá. Paranaguá vive um pesadelo, tem 150 mil habitantes e deve já ter passado de 1000 casos. Tinha até 931, 3 vezes mais do que o número considerado de epidemia. É um pesadelo mesmo.
Quem são os voluntários dessa ação da Hora H? Nós já sabemos que a Secretaria do Meio Ambiente está envolvida, o Exército Brasileiro através dos seus soldados também. Quem mais participa do mutirão? Todas as secretarias do município estarão participando diretamente do processo. Algumas, por determinação do prefeito, irão fechar, não desenvolverão atividades de rotina na segunda-feira. Outras participarão parcialmente, com a própria saúde. Nós vamos ter unidades abertas, então, portanto, nem toda a equipe irá a campo, mas utilizaremos a estrutura da unidade, sala de espera para orientar nas UPAs, então toda a estrutura da Secretaria também está à disposição. Nós temos os presidentes da Associação de Moradores, temos várias entidades, a SIC, a MIC, OAB, hoje tivemos a confirmação do SEBRAE, então assim, estamos reunindo toda uma diversidade muito grande de representação na sociedade, porque através dessa união de esforços é que nós vamos conseguir atingir o objetivo e o mais importante, nós precisamos perpetuar a ação, ela não pode ser feita só no dia 15. A do dia 15 ela é extremamente importante porque ela deve ser uma ação volumosa. Nós tivemos no último mutirão, realizado em 2014 em todo o município, 480 toneladas recolhidas. A expectativa é que neste período, do dia 15 deste ano, nós iremos recolher mais de 1.000 toneladas. Então, realmente, é óbvio que se a gente fizer isso de rotina, não irá acumular e nós não teremos a necessidade de fazer outras campanhas, porque esses recipientes que normalmente acumulam água são passíveis de ser destinados ao recolhimento normal ou até para reciclagem. Exatamente. Então, que já é uma condição que pode ser feita ao longo de todos os dias. Nós não podemos esperar o próximo mutirão para acumular mais 1.000 toneladas para o poder público vir retirar, né? Então, a ideia é que a gente faça isso sempre. Certo. O horário é a partir de que horário vai até? Nós estaremos fazendo um ato de abertura em frente à prefeitura às 7h30. A ideia é que no máximo 8 horas a gente já esteja a campo. Nós temos toda a estrutura de logística armada junto com o Exército. Eles têm um know-how muito grande na organização de estratégias militares que pode ser aplicadas também numa ação semelhante como essa. Sem dúvida. Então a gente tem aí toda uma estrutura já organizada com efetivos de carros da prefeitura, caminhões da prefeitura, máquinas cedidas pelo Estado. Temos a UniOeste que está nos auxiliando diretamente. Nós temos entidades privadas que também têm nos procurado para poder reunir profissionais e fazer limpeza do seu terreno, do seu estabelecimento, algumas quadras vizinhas. Então, todas essas ações estão sendo computadas nessa parceria para que a gente atinja o município todo. Certo. Então, tem início às 8 da manhã e nós vamos desenvolver até 17h30. A ideia é que a gente faça escalonamento na hora do almoço. O Exército já se preparou para fazer uma parada escalonada ao longo de meio-dia e até 1h30. Nós também faremos isso com todas as demais equipes que estarão atuando para que possa ter uma pequena parada para o almoço, mas a ação deverá, Soraya, se estender ao longo da semana, principalmente na questão do recolhimento do lixo. Porque na campanha passada, com 480 toneladas, nós ficamos 4 a 5 dias recolhendo. Então, estima-se que desta vez a gente vai precisar alguns dias a mais. A ação de visitação será exclusivamente concentrada na segunda-feira, com a ideia de atingir os 90.000 estabelecimentos. Mas não se preocupe, colocou o lixo, nós iremos recolher. Lixos volumosos, como você mencionou anteriormente, sofás, geladeiras, poderão ser recolhidos, poderão ser agendados. Hoje a gente tem uma ferramenta que, além do 156, que é via telefone, a pessoa pode ligar e programar esse recolhimento. Ela pode entrar direto no portal da prefeitura e também fazer a solicitação diretamente, um agendamento para que o meio ambiente depois faça uma organização de recolhimento desses volumosos, que é preferível que se prepare ou se organize o recolhimento do que deixar em frente à casa por vários dias. Aí chove, porque tem chovido muito, aí vai ter aquele armazenamento de água, aí pronto, está o local propício para o mosquito também. Mais um problema originado. É verdade. Secretário, agora a gente tem falado muito no Zika vírus, né? Mais um problema seríssimo aí ocasionado pelo mosquito. Numa entrevista que eu fiz com a médica infectologista a doutora Juliana Gerhardt, eu perguntei sobre as mulheres, que até então o consenso de que as mulheres deveriam adiar a gravidez se restringiria às mulheres do Norte e Nordeste. Eu perguntei à médica infectologista se esse conselho poderia se estender às mulheres da região Sul.
e em especial aqui, na nossa cidade, vamos falar do nosso quintal. Ela foi muito direta, ela disse que sim, que as mulheres deveriam adiar a gravidez. Qual é a sua opinião sobre isso? Com certeza essa orientação deve ser estendida para a nossa região, não tem como nós fugirmos. Se há a possibilidade de programar uma gravidez um pouco mais à frente, onde nós não tenhamos tanto risco, é muito melhor do que correr o risco agora de ser contaminado. Nós já temos notificação de Zika no nosso município. Sim. E nós tivemos casos confirmados no estado do Paraná. Então está presente no nosso meio o vírus circulante. Então, a nossa ideia da Secretaria Municipal e pessoalmente a minha opinião é de que realmente façam essa programação, estendam-se um pouco mais à frente, porque nós devemos ter resultados positivos com as ações que estão sendo feitas. E há momentos cíclicos do vírus. Na medida em que você contém a proliferação do mosquito e que você deixa de colocar ambiente e condições para que ele se prolifere e para que ele transmita cada vez mais, nós vamos estar uma tendência de diminuição desse ciclo de contaminação. Então, adie, pense bem, programe melhor, que acho que é a melhor situação nesse momento. Prevenção. Para finalizar, secretário, com relação ao orçamento, a verbas, vocês têm uma verba X que se recebe para o ano todo. Com o advento da epidemia localizada em alguns municípios, com os riscos, com os números alarmantes de Cascavel e da região, houve algum repasse federal ou mesmo do Estado, governo do Estado, para que se combata o mosquito? Nós tivemos, isso é consequência justamente das dificuldades financeiras do ano passado. O governo federal deixou de aplicar mais de 30 bilhões na saúde em todo o país. Então isso fez com que ele diminuísse em todas as áreas. E uma das áreas afetadas é o controle de endemias. E esse recurso diminuído ao longo do ano ou deixado de ser passado está trazendo um reflexo agora. 30 bilhões. 30 bilhões em todo o país. Então, isso em todas as áreas do Ministério da Saúde. O que nós temos de novidade nesse ano é o repasse do Estado do Paraná de R$400 mil de forma de acréscimo de recurso financeiro que veio em boa hora. Nós estamos contratando mais 30 agentes para colocar na rua. Nós estaremos fazendo campanha publicitária, estaremos comprando mais material, panfletos, para que a gente possa levar e disseminar esta informação a fim de que a população se conscientize. Então, o recurso financeiro disponibilizado pelo Estado nesse momento acresce e ajuda em muito. Porém, a dificuldade instalada é que, ao longo do ano passado, nós tivemos muitas dificuldades em receber recursos, principalmente do governo federal. Tá aí, que herança, não? Secretário, muito obrigada por sua participação, sucesso nesse projeto, né, nessa campanha toda aí, nesse mutirão da Hora H. Eu espero que todos que estejam nos assistindo propaguem essas informações, seja um multiplicador dessas informações, organize as coisas, deixe tudo pronto para que esse mutirão recolha. Se não recolher na segunda-feira, nos próximos dias subsequentes serão recolhidos. Organize de maneira a não esparramar o lixo, que ninguém venha e mexa, tenha facilidade para mexer. Seja organizado também e organize a sua casa. Muito obrigado mais uma vez e sucesso. Sucesso. Você fica com a programação do Canal 18, que fala sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. Até mais.